Olá a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Continuando nossos estudos para o autodescobrimento, percebemos que a humanidade se preocupa em autoconhecer-se. O homem busca conhecer mais a respeito da sua realidade, da sua origem, da sua essência. E é nesse tentame que, utilizando os potentes microscópios, devassou a intimidade das células. Analisando essa estrutura celular, percebe que não pode ser só isso. Tem que haver algo mais profundo. E é de todos os tempos o ensino dos espíritos. Mas, a partir de Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, temos intensificada a notícia da realidade espiritual que nos rodeia. O mundo físico procede do mundo espiritual. O nosso corpo físico procede do corpo perispiritual, que é o molde que projeta esse corpo material que temos. Mas analisando ainda assim os ensinos dos espíritos, não podemos nos contentar, porque parece surgir uma realidade ainda mais profunda, que é a realidade mental. É da mente que procedem os mundos espiritual e físico, que são dimensões de uma coisa só. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos afirma que o universo material procede da mente de Deus. E tudo isso nos faz pensar como, de fato, a humanidade sempre pensou a respeito dessa essência, dessa realidade mais íntima. Da filosofia antiga, observamos coisas interessantíssimas para nossa análise. Já era preocupação desses povos antigos o conhecer-se a si mesmo. Vemos que tem hora que a gente tem a impressão que esses antigos tinham um conhecimento mais aprofundado do que temos hoje, porque eles já afirmavam a origem de tudo na mente. Eles já afirmavam que tudo decorria da, do mundo mental. Tanto no Egito, com Hermes Trismegistus e outros, na China antiga, na Índia védica, surgem esses elementos informando a existência do mundo mental. Na entrada do oráculo de Delfos, na Grécia, existe a inscrição: Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, dando essa impressão de que a essência do universo reside em nós mesmos. O que está dentro está fora. Conhecerá os deuses, dando a impressão da existência de um Deus dentro de nós. No Egito, no templo de Luxor, há duas partes: um templo exterior, que era aberto ao povo em geral, e um templo interior, que era reservado aos iniciados mais aprofundados nesse estudo. Nesse templo externo estava inscrito uma frase interessante: o corpo é a casa de Deus. No templo interno, interior de Luxor, havia também uma inscrição importante, dentre outras: Homem, conhece-te a ti mesmo, assim conhecerá os deuses. Vejam, origens diferentes falando a mesma coisa. Conhecendo a si mesmo, quer dizer, viajando para a sua intimidade, o íntimo de si, você conhecerá os deuses.
dá a ideia sempre da existência de Deus em nós, da existência de uma essência divina em nós. Parece mesmo nos mostrar a existência em nós, no todo, de duas partes. Uma parte mais material, humana, e uma parte mais divina. E, na verdade, isso, como vemos em Salmos, no Salmo 82, mas tem outros salmos que também fala isso, vós sois deuses e filhos do Altíssimo. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, Jesus fala dessa forma: está escrito na lei, vós sois deuses. Percebem, portanto, que todos esses textos, de origem variada, chegam num ponto comum, a existência de um Deus em nós, que não é certamente o Deus todo-poderoso, mas é a indicação correta de que existe em nós uma essência divina, que é aquele fascículo de luz que evoluiu, ganhou individualidade e trabalha dia a dia, pouco a pouco, para o despertar dessa consciência maior. Existe em nós duas partes, como temos insistido desde do nosso primeiro vídeo. Uma parte material e mais humana e uma parte divina. E isso é, prosseguindo, portanto, nessa linha de raciocínio, nós vemos numa passagem do Evangelho de Jesus algo que nos faz pensar. Jesus, próximo do término da sua tarefa pública, quando às vésperas, né, de ser entregue, ser preso, torturado e morto na cruz, ele fez a última ceia com os discípulos e, após a saída de Judas, que iria entregar Jesus, ele reuniu os discípulos e foi com eles no Getsêmane, ou Jardim das Oliveiras. Ali ele pediu que todos aguardassem e ele foi mais para o interior do jardim, levando consigo João, Tiago e Pedro. E pediu que eles vigiassem, pois ele iria fazer as suas orações. E voltando, percebeu que eles estavam meio adormecidos. Então disse a eles essa frase: vigiem e orem para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Puxa vida, como assim? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras de Jesus revelam ou confirmam a existência em nós de duas vontades, de duas partes que possuem vontades próprias. Uma parte é o espírito, que, segundo Jesus, já está pronto, talvez indicando aí a existência do self em nós, o Deus interno de cada um. Essa parte já está pronta, mas a carne é fraca. Essa outra parte, a carne, o corpo, ainda não está pronta, indicando aqui o ego. Então vejam que de Jesus nós temos também esses elementos que colaboram no nosso estudo para pouco a pouco revelar em nós a existência de duas vontades que se conversam, existe equilíbrio, harmonia. Se não se conversam,
se o ego, a parte consciente, a carne, né, ela é rígida, se ela só aceita a realidade física que a gente percebe mais diretamente, aí existe uma falha de comunicação de onde surgem as dificuldades e doenças. Jesus pede vigilância e oração para não cair no erro, na tentação, porque a vontade da carne ainda é fraca. Então vejam, mesmo o espírito querendo acertar, às vezes a influência da matéria é mais pesada e dificulta. Isso quer dizer que essa influência da matéria essa influência do corpo pode atrapalhar nesse processo de, de progresso do espírito, né? E por isso a nossa preocupação em conhecer tudo isso para poder controlar tudo isso. Vejam, como a gente vai conseguir pouco a pouco controlar essa influência que vem da matéria? Através de oração e vigilância, um trabalho constante nosso. É tomando mais cuidado com os nossos impulsos, com as nossas vontades, analisando de onde que vem isso, se essa vontade não atende a um impulso do corpo físico, da carne. Os espíritos nos ajudam nessa compreensão. Allan Kardec pergunta aos espíritos, isso está na questão 605 do Livro dos Espíritos, que traz, né, a filosofia espírita, espiritualista. Kardec pergunta: se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita? Os espíritos respondem: não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Mas, portanto, eles confirmam: existem no homem duas partes, duas vontades, uma vontade espiritual e uma vontade animal. Kardec pergunta na questão 605A: assim, o homem deve lutar contra a influência da matéria? Sim, dizem os espíritos, quanto mais inferior é o homem, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Percebem, portanto, que quanto mais maturidade espiritual tivermos, mais conscientes disso tudo, mais controle teremos. Quanto menos conhecimento, menos controle. E eles continuam aqui dizendo: o homem não tem duas almas. Mas se o homem não possui uma alma animal, por sua vez, possui, por sua vez, tem o seu corpo, que, dotado de vida, tem seus instintos, que não são inteligentes e são limitados ao interesse da sua conservação. Olhem que interessante, aqui está a chave da solução de muita coisa. O homem não tem uma alma animal, né, que por suas paixões o coloquem ao nível dos animais. Não existe em nós duas almas, nós somos uma individualidade. Mas a individualidade, que é o ser espiritual em nós, sofre a influência da matéria porque tem o corpo. E o corpo tem vida própria, que não é inteligente, mas segue os instintos. Portanto, vejamos que os espíritos estão confirmando para nós aqui que a, a encarnação do espírito no mundo, ele toma um corpo que se forma, essa criança nasce,
ela tem, é lógico, a influência que vem dos espíritos, né? Ela tem a influência que vem do espírito encarnante, principalmente quando vai ganhando mais maturidade na vida, mas ela tem muito forte a atuação dos pais na educação, a atuação dos professores, dos amigos, das situações que acontecem na vida dele. Tudo isso vai formando uma personalidade individualizada. Personalidade esta que é decorrente da vida do corpo. Essa personalidade individualizada ganha vontade própria, que às vezes não é a vontade do espírito imortal. O espírito encarnado no corpo tenta influenciar a matéria. Tudo aquilo que a gente não consegue influenciar, a gente acaba sendo influenciado por ela, né? Então, o espírito imortal tenta criar esse meio de comunicação, atraindo problemas que despertem a nossa consciência através dos sonhos, dos atos falhos, dos momentos de reflexão, né? Tenta, mas às vezes a influência da matéria é muito densa quando o ego é rígido. Vejam, portanto, que a existência do ego, hoje bastante analisado pela psicologia espírita e pela psicologia de Jung, inclusive, o ego está descrito aqui no Livro dos Espíritos. Tanto é assim que José Herculano Pires, que traduziu essa edição, ele traz uma nota de rodapé dizendo: os espíritos levantam aqui um problema filosófico, o do ser do corpo, que o desenvolvimento da filosofia espírita tende a esclarecer, como hoje estamos buscando nesse estudo. Percebem, portanto, que José Herculano Pires já percebia a existência do ser do corpo, da vida do corpo distinta, essa vontade distinta da vontade do espírito, que é o ego. Temos, assim, que sabendo dessa realidade em nós, a nossa individualidade não são duas almas em nós, é uma alma só, a individualidade, que encontra obstáculos em se manifestar no meio físico e que deve estruturar essa nossa consciência, ampliar essa nossa consciência para que consiga, de uma forma mais clara e evidente, influenciar na nossa vida. Se a gente tem a atenção toda voltada só para o que é material, a gente só vai buscar o conservar-se vivo. É o corpo dizendo, é o corpo pedindo conservação. Nesse sentido, ele ataca, ele foge, ele quer se reproduzir, ele quer ter domínio. São os instintos em ação. É o corpo falando. É o ego nessa tentativa de viver. E o espírito imortal tenta, nesse processo, cada vez mais influenciar. É por isso que os espíritos têm medo de reencarnar no mundo, porque eles sabem que terão que passar por essa dificuldade. No mundo espiritual, longe da influência mais densa da matéria, o nosso espírito tem uma percepção maior das suas origens e dos seus destinos. Ele sabe quais são os seus objetivos, quais devem ser as suas ações. Ele sabe o que tem que fazer. Só que ele sabe muito bem que encarnando vai ter que lidar com essa influência da matéria. Encarnando, ele vai ter que prosseguir no seu trabalho, que é de vida a vida, de criar em si uma consciência mais desperta. Ele tem que trabalhar a influência da matéria. Os espíritos nos falam que a forma de trabalhar pouco a pouco isso
é através da meditação, da reflexão, da prece. Lembram Jesus dizendo: para não errar, oração e vigilância. A oração é esse contato com o eu interior, esse contato com Deus, esse contato com o mundo espiritual, com tudo isso que é mais puro, com tudo isso que é essencial em nós. E a vigilância indica a necessidade de um trabalho constante, de todos os instantes, que é o de analisar os seus próprios atos, para pouco a pouco ir percebendo se isso não representa apenas e tão somente a vontade do nosso corpo, que é de sobreviver, de ter uma vida melhor, nesse sentido, de ter prazer, preocupações apenas materiais, sem esse sentido mais profundo de realidade, de existência espiritual, imortal. Esse trabalho, essa vigilância necessária, está muito bem caracterizada no Evangelho de Jesus, na passagem que ele ensina da porta larga e da porta estreita. A porta larga e estreita representam decisões importantes na nossa vida, mas não é uma decisão ou outra, é a cada instante que temos que decidir se desejamos passar pela porta larga, a das facilidades, fazendo tudo o que temos vontade, ou de adentrar a porta estreita, mais difícil, que é a da vigilância dos nossos atos, que é de fato aquele cuidado maior no que estamos fazendo. Porque, de acordo com o que nos lembra Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é possível fazer hoje, mas eu tenho que analisar se isso é para o meu bem ou não é. Eu tenho que analisar se eu não estou perdendo tempo fazendo muita coisa. Eu tenho que procurar refletir mais nas necessidades do meu espírito imortal. A religião vem trabalhar tudo isso, desde a mais, desde a antiguidade, temos esses elementos necessários e importantes à nossa reflexão. E é importante que pensemos mais. Não estamos no mundo de férias, estamos aqui a trabalho, esse importante trabalho de evoluir, de crescer. A vida física, essa projeção nesse nível material, atende às necessidades da lei de evolução, que é universal. Na, na doutrina espírita existe um princípio que a gente não para muito para pensar nele, mas é extremamente importante, que é o princípio da colaboração. Os seres já mais despertos, mais preparados, mais evoluídos, ajudam aqueles menos despertos, menos preparados, que estão também num processo de evolução. Como vimos, esse processo de evolução vem desde os reinos anteriores à fase do homem, os reinos inferiores. É lá que esse princípio espiritual vai pouco a pouco estruturando essa importante ferramenta que é a sua mente, vai estruturando a mente para agir cada vez mais intensamente na matéria, no mundo criado por Deus, para dessa forma colaborar mais prontamente no auxílio aos demais que também buscam e devem evoluir. Portanto, tem muita coisa para a gente refletir a partir daí, porque vamos ganhando estruturação, mais simples no início, vai ficando mais complexa, até chegar a um ponto em que cada vez mais complexos que somos, temos a condição de colaborar com os demais seres que também estão em evolução. É nisso que cumprimos um papel de Deus, não Deus como Deus Todo-Poderoso, a quem tudo devemos, mas essa essência criadora que existe em nós, fascículos da grandeza de Deus que somos.
É nisso que estamos cumprindo esse objetivo de colaborar com eles. Porque existe uma coisa, eu espero que não confunda ninguém, mas que a gente não para pensar. O nosso corpo é feito por trilhões de células. André Luiz fala que são pequenos animais em evolução. As células são seres vivos que estão evoluindo. E vejam um detalhe importante que André Luiz nos traz no livro Evolução em Dois Mundos, que ele diz que presentemente eles estão estudando a mente das células, demonstrando assim que são seres em evolução num estágio já mais estruturado. Eles já possuem estruturas mentais que lhes permitem manter a forma da célula para atender à tarefa específica que ela cumpre no nosso organismo físico. Então, a mente da célula atende e vai se adequando para se encaixar nessa estrutura toda, sendo ou tecido da pele, ou do cérebro, de um órgão interno, do osso, do sistema nervoso. Tudo isso é maravilhoso para a nossa reflexão. É grandioso pensar nisso tudo. E essa mente da célula, ela está sendo conduzida por uma inteligência superior a ela. A de Deus, indiretamente, sim. A dos espíritos superiores, indiretamente, sim. Mas é a sua inteligência, é a nossa inteligência. É a inteligência dessa individualidade encarnada nesse corpo físico que transmite as ordens, gerencia todo esse cosmo orgânico. É a nossa mente que mantém, ou pelo menos deveria manter, o equilíbrio nesse universo orgânico que é o nosso. Quando a gente consegue, através de pensamentos mais equilibrados, pensamentos positivos, manter um equilíbrio mental importante, as células se organizam de forma mais equilibrada e, e o corpo não adoece. Porque a doença vem quando há o conflito, quando a mente desequilibrada começa a projetar essas vibrações enfermiças que influenciam o campo celular, ocasionando as doenças físicas. Portanto, vejam a nossa responsabilidade diante de Deus, nesse grande panorama universal, que é todo um campo imenso de trabalho de evolução da alma em progresso. Todos temos, portanto, esse objetivo maior. André Luiz nos traz uma informação interessante. Ele menciona um estudo feito em laboratório. Como eu disse, todos os trilhões de células que compõem o nosso corpo físico são seres vivos em evolução que já possuem uma mente estruturada. Essa mente se liga e recebe a influência da nossa mente, do espírito encarnado nesse corpo. Ele menciona um experimento de laboratório em que os cientistas retiraram uma pequena porção do tecido, seja da pele ou do cérebro, independente do local do corpo. Enquanto inserido no corpo, essas células cumpriam tarefas especializadas, ser pele, ser cérebro, ser um determinado órgão interno, mas retirando um pouco desse material, um pouco dessas células, desse tecido, e mantendo em laboratório com as mesmas condições de alimento e higiene que eles tinham enquanto no corpo, as células continuam vivas. Elas continuam vivas e continuam cumprindo ali as suas obrigações, só que afastados da influência da mente do ser pensante encarnado no corpo, elas perdem a especialização, elas voltam a ter a forma ameboide,
porque não tem ninguém que as dirija. Então elas ficam sem noção, sem direção. Elas apenas existem. Olhem a responsabilidade nossa. A nossa estrutura mental se tornou tão complexa que, sem o percebermos, mantém a forma física e o equilíbrio dessa forma física. Influencia as células para cumprirem o seu trabalho. Olha a grandeza em tudo isso. Mas tudo nós, pouco a pouco, vamos aprofundar com calma. Amanhã o grupo estará aberto para interação entre o grupo. Perguntem à vontade e pouco a pouco a gente vai se entendendo, vai aprofundando nesses assuntos. Tem muita coisa para a gente ver. O espiritismo é um campo de estudo interessante, né? Porque, de fato, é aquilo que Jesus já dizia no Evangelho, né? Às vezes, distraídos, a gente vê sem enxergar, porque a gente lê tudo isso, mas não presta atenção às vezes. Às vezes a nossa atenção não está focada para sentir aquela verdade naquele momento, porque as coisas da vida nos distraem, porque nossos objetivos são outros no momento. Por isso a importância desses grupos de estudo, onde podemos, nessa interação, dividir esses conhecimentos. E é por isso que a gente deve ser bastante curioso, aprofundando os nossos estudos, para que a gente tenha em tudo isso condição de estar mais consciente da nossa realidade e assim controlar melhor a nossa realidade, criando, afinal, vida nova para todos nós. Então eu aguardo vocês amanhã na interação do grupo, na terça-feira no nosso próximo vídeo que trata dos temas evangélicos e, e na outra sexta para dar prosseguimento nesses temas que falam da evolução em nós. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja a todos.